Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E nós estamos aqui para o nosso programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, acordando para o propósito. E eu gostaria de saudar você que está conosco aqui para iniciar mais uma semana das nossas reflexões. E você sabe que estamos no mês onde as nossas reflexões são acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos, por certo, chegando aí ao término. Essa semana nós encerramos esse ciclo de reflexões sobre Atos dos Apóstolos. E você que está acompanhando a gente aqui de maneira corriqueira, obviamente você já percebeu que nós não vamos avançar em todo o livro de Atos, não é possível fazer com que a gente perpasse por todos os capítulos ou analise e reflita sobre todos os textos de Atos dos Apóstolos, mas eu sempre digo aqui, talvez essa é uma maneira de nós termos uma outra temporada sobre Atos dos Apóstolos. A Bíblia é riquíssima e nem todos os assuntos que nós vamos abordar aqui, eles irão caber dentro de um único mês. Então convido a você que está aqui conosco a seguir no nosso, nos nossos momentos de reflexão, acompanhando essa jornada aqui em Atos dos Apóstolos. E no final da semana, obviamente, vamos iniciar um novo mês e certamente uma temática empolgante será também colocada aqui. E você que vai acompanhar a gente, você vai saber qual será a nossa próxima temática. Eu quero pedir para você que está aqui, que nos acompanha diariamente, já tem esse hábito de curtir de imediato a nossa reflexão aqui através desse vídeo. A gente sempre fala numa ordem, mas quando você entrar, você já curte de imediato o vídeo aqui que tem a nossa reflexão. Por que isso? Porque essa é a maneira com que o YouTube entende que esse vídeo vai ser relevante. Você entende que a relevância desse vídeo tem a ver com o conteúdo e o YouTube entende através das suas reações, seja comentando, seja curtindo, seja compartilhando. E aí aproveito, se você está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, ou você está aqui vindo sempre ver os vídeos e ainda não é inscrito, simples, clica no botãozinho inscrever-se, faz a sua inscrição gratuita no canal e eu peço que você acione o sininho das notificações para você ficar por dentro toda vez que entrar aqui um novo material para poder você refletir junto comigo, estudar junto comigo e aprender a palavra junto comigo. Você sabe, você pode usar algumas maneiras de se comunicar com a gente. Você que assiste aqui, você pode bater foto, pode colocar no Instagram, marca o meu perfil no Instagram, @edvanei_fernandes. Você também pode usar uma hashtag, né? Pode botar hashtag app. E se você desejar fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição você tem o link para poder você entrar no nosso grupo de WhatsApp, que geralmente nós também adiantamos lá, diariamente colocamos o nosso link ou às vezes outra informação importante. E vem surpresas por aí. Então é bom você entrar lá no grupo de WhatsApp, porque muitas surpresas virão por aí, novas oportunidades para vocês que nos acompanham aqui no Acordando para o Propósito. E além disso, aqui também na nossa descrição tem o link para você ver outros episódios aqui dessa nossa série de Atos dos Apóstolos. E aí eu acho que seria interessante você pegar todas as reflexões para poder acompanhar. Hoje, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra
no capítulo de número 9. Nós vamos continuar no capítulo de número 9 e hoje a gente vai pegar a parte B do versículo de número 19 em diante e vamos até o versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 19, da parte B em diante, até o versículo de número 22. E você vai ver o que eu chamo de o poder em ação. Você vai ver aqui, através da vida do apóstolo Paulo, o poder em ação. Diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, demonstrando que Jesus é o Cristo. E aí, porque eu digo que isso aqui é o poder em ação? Você viu aqui na primeira parte do capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, que Saulo ele vai passar não somente por uma transformação, mas essa transformação vai ser o resultado de uma experiência. Toda transformação é antecedida por uma experiência. Toda transformação é antecedida por uma experiência. Logo, a transformação sucede após uma experiência. O apóstolo Paulo teve sua experiência com Cristo. Eu disse aqui nos programas anteriores como que Deus fez cessar as possibilidades de Paulo para que Deus pudesse de fato tratar com ele acerca daquilo que era a vontade dele para a vida de Paulo. E aqui a gente começa a ver que logo após esta transformação, e eu frisei bastante na nossa última reflexão, como que Paulo ele passou a novamente ter a visão, e aí ele depois comeu, se fortaleceu e foi seguir a caminhada dele. E aí, porque eu digo que Paulo ele não recuperou apenas aquilo que diz respeito à visão natural. Tá claro, a experiência que o apóstolo Paulo teve, a experiência que foi sucedida por uma transformação, ela começou a gerar uma ação diferenciada na vida de Paulo. Porque veja, Paulo ele estava indo para Damasco com o intuito de perseguir os cristãos. Paulo estava indo para Damasco com o intuito de perseguir os cristãos. Paulo, na verdade, estava aqui a serviço contrário àquilo que era a vontade de Deus. Paulo estava trabalhando basicamente contra a vontade de Deus. Mas o que Paulo teve aqui a caminho de Damasco foi uma experiência sucedida de uma transformação. E isso é interessante porque nem toda experiência que nós vivemos na vida, ela nos causa uma transformação. As experiências, elas podem ter apenas um caráter de um acontecimento fático na vida de uma pessoa e não necessariamente trazer uma transformação, uma mudança de rota. As pessoas podem ter experiências que não mudam rotas, mas quando você tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com Deus, quando você se encontra com Deus, quando você tem relacionamento com Deus, as experiências que vão ser ali vividas, elas terão o poder de transformar. Repito isso porque você precisa preencher a sua mente com esta verdade. As experiências com Deus, elas causam transformação. E aí, quando eu digo para você que o apóstolo Paulo é o poder em ação, não é porque aqui Paulo ele está pregando. Não, é porque pregar
já é o poder de Deus sendo realizado na vida do apóstolo Paulo. Porque imagina um homem que perseguia cristãos, agora ele está pregando sobre Jesus Cristo, pregando e vivendo acerca da mensagem de Jesus Cristo. É antagônico. E é assim que Deus faz. Deus ele pega aquilo que é contraditório para o olhar humano, transforma através de uma experiência e faz com que agora as ações dessa pessoa sejam o próprio poder de Deus em ação. Eu digo que o mais fantástico de tudo não é o que nós realizamos após nos convertermos. O mais interessante, o mais impactante é o que nos tornamos após nos convertermos. O mais importante e o mais surpreendente não é o que fazemos após a conversão, mas é aquilo que nós nos tornamos. Então, o poder em ação aqui através de Saulo não é o fato de que agora ele está pregando, é o fato de quem Paulo se tornou. E aonde que está aqui o que mostra o que Paulo se tornou? Através do próprio ato que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo com que pessoas ouçam o evangelho, mais do que isso, as pessoas fiquem perplexas por conta da atitude de Paulo. A atitude de Paulo, ela é contraditória ao cenário anterior vivido e inesperado. Essa perplexidade aqui das pessoas é porque isso aqui é uma situação inesperada. Ninguém esperava que Saulo ele pudesse pregar o evangelho, porque Paulo perseguia. E aí, aqui eu vou repetir alguns trechos desse texto que nós lemos para você entender o que eu estou falando sobre as atitudes que surpreendem. A atitude que surpreende. Primeiro, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Veja, interessante porque às vezes as pessoas podem pensar assim: olha, Paulo teve uma experiência, viveu uma transformação e já estava pregando? Como assim? Paulo era um novo convertido? Será se Paulo era um neófito? Você tem que lembrar a formação do apóstolo Paulo. Você tem que lembrar a que grupo, né, de religiosos o apóstolo Paulo pertencia. E você tem que atentar para o que o texto bíblico diz. Parte B do versículo 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Paulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Significa o quê? Certamente, já que você de repente pode gostar desse verbo para poder dizer o que que Paulo viveu com os discípulos, talvez Paulo viveu uma grande mentoria com os discípulos. Os discípulos aqui em Atos dos Apóstolos estavam todos trabalhando com proatividade para poder desenvolver a proclamação do evangelho. E Saulo vai passar vários dias com os discípulos em Damasco. Talvez, já que você gosta desse tipo de expressões, mentoria, mentorear, ser mentoreado, eu digo que foi além. Paulo, ele passou por imersão, uma imersão. Paulo imergiu tanto na experiência, na vivência da transformação e também aquilo que diz respeito ao âmbito natural, com a convivência do discípulo. Você que quer ser discípulo de Cristo, ande e passe dias, invista tempo com outros discípulos. Foi o que Paulo fez. A atitude surpreendente de Paulo aqui, uma delas, é exatamente isso. Essa atitude e esta situação voltada para o relacionamento com aqueles que fazem o que Paulo foi designado a fazer por Deus. Então ele tem essa comunhão e relacionamento com os outros discípulos. 2, ele vai começar a pregar, isso é, eu já tenho agora instrumentalidade para poder desenvolver o que Deus me chamou.
Então o que que eu preciso fazer? Dar um passo. Eu preciso executar. Então a atitude de Paulo é, de fato, a execução de um ofício, pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E aí, após isso, acontece o que nós conversamos aqui: perplexidade. As pessoas ficaram de maneira surpreendente, impactadas com o que Paulo estava fazendo. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Aí, interessante, porque essa situação da fala das pessoas, ela representa uma oposição. O texto não diz que todos se alegravam ou todos estavam perplexos por conta do que Paulo fazia e com isso eles se alegravam. Não, eles estão aqui fazendo um questionamento. Ninguém atenta para a maravilha que foi feita na vida do apóstolo Paulo. Eles atentam para o quê? Para a surpresa. E é de fato, as atitudes de Paulo são atitudes que surpreendem. E aí, veja, a Bíblia vai dizer, versículo de número 22, todavia, Paulo se fortalecia cada vez mais. Então, Paulo usa toda essa situação para se fortalecer. Usa aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito, tanto de maneira circunstancial quanto de maneira pessoal. Paulo ele se fortalece com o cenário. Paulo exerce atitudes de pessoas convictas. Atitudes que surpreendem são atitudes convictas. Pessoas que tomam atitudes com convicção. E aí diz que ele se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, você tem uma maneira de confundir os opositores. Você tem uma maneira de deixar os seus opositores de forma perplexa. Você tem uma forma de surpreender com as suas atitudes. É fazer como Paulo, tomar passos convicto daquilo que Deus direcionou você para fazer. A semana está começando, mas o mês está terminando. E eu sempre digo aqui, essa ideia cíclica que vivemos dia após dia não pode nos impedir de tomar atitudes que surpreendem não somente ao próximo, não somente aqueles que estão ao nosso redor, mas você já pensou que muitas das vezes é necessário, através das tuas atitudes, você surpreender a si mesmo? Qual atitude você precisa tomar essa semana que vai surpreender a você mesmo? Você precisa tomar uma atitude, talvez, que vai ser uma surpresa para você. Sabe aquilo que você fala de uma forma, desta forma aqui, ó: "Olha, eu não me vejo fazendo isso daqui, mas isso é necessário para mim". Talvez é uma área da sua vida que você precisa tomar uma atitude surpreendente, não para as outras pessoas, mas talvez para você. Algo que você vai fazer positivo para a tua vida e que vai trazer um grande benefício. Você quer ser, assim como Paulo, o poder em ação, o poder de Deus em ação? Comece tomando atitudes que surpreendam a você mesmo, porque depois o passo é simples. Se você acha que Paulo aqui ele não foi, ele mesmo se surpreendeu com o que ele estava fazendo, eu imagino, assim, o que Paulo poderia estar pensando. Eu falo isso porque eu também passei por um processo de conversão e falar assim: "Meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou fazendo isso. Eu não acreditava que isso era possível". O apóstolo Paulo certamente pensou isso, mas ele fez por convicção,
porque ele teve uma experiência, uma transformação e logo tomou atitudes que surpreendem e manifestam o poder de Deus em ação. Para começar a ver o poder de Deus em ação através da sua vida, tome atitudes. Atitudes que surpreendam. Inicialmente, vão surpreender você mesmo e depois vão deixar pessoas perplexas por conta do que você está fazendo. Eu quero orar por você e abençoar o seu dia e abençoar a sua semana. Você que pode, você que está aí com a possibilidade de curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, faça isso. Se você estiver dirigindo, se você estiver impedido por alguma outra atividade, não tem problema. Através da sua mente, você pode orar e pode concordar com esta oração. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos e queremos tributar a ti honra, glória e louvor. Pedimos a ti, Senhor, que tu venha nos dar intrepidez, que tu venha nos dar convicção, que as nossas atitudes possam surpreender não somente aqueles que nos observam, mas que as nossas atitudes possam surpreender a nós mesmos. Nós que muitas das vezes precisamos tomar a atitude de fazer aquilo que nunca fizemos, mas que sabemos que é necessário. E nós queremos ser o poder de Deus em ação aqui nesta terra. Portanto, Senhor, nos capacita, nos direciona e nos abençoa com a tua graça, com a tua misericórdia e com o teu poder. É o que nós oramos nesta manhã e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Continue nos acompanhando. Amanhã tem mais. E sexta-feira começamos um novo mês. Se você quer saber antecipadamente o que vamos tratar no mês de março, acompanhe o nosso programa diariamente, que eu vou aqui anunciar para você o tema do mês de março, que também vai ser um tema espetacular. Vai haver muita transformação através daquilo que nós vamos tratar aqui, porque é a palavra de Deus sendo lida, sendo refletida, comentada e expressada através de um ensino bíblico, tá certo? Então, parabéns para você que está acordando para o propósito. Forte abraço e até a próxima, querendo Deus.